Boa noite, irmãos. Deus te abençoe, Deus esteja te revestindo com um manto agora de cuidado, de amor. Deus esteja agora envolvendo você nos seus braços. Você que está com alguma necessidade nesse dia, seja agora abraçado pelo Senhor. Seja agora abraçado pelo seu Santo Espírito. Seja agora tocado pelo Espírito do Senhor, o Espírito de cuidado, o Espírito de amor, o Espírito fraterno do Senhor, esteja agora te envolvendo, te cobrindo, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, tempos difíceis, não esses que nós estamos vivendo, tempos de bastante abalo, tempos de bastante complexidade, tempos onde às vezes a gente não consegue discernir com clareza o que está acontecendo e o que está se passando, às vezes conosco mesmo, e a gente acaba se sentindo perdido, se sentindo angustiado, se sentindo às vezes desesperado. Esses realmente são tempos muito difíceis, mas eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós hoje sobre isso. Eu creio que o Senhor quer falar com você. Eu creio que o Senhor quer trazer direção ao teu coração nessa noite. Eu creio que o Senhor quer ministrar ao teu coração. E eu creio que o Senhor quer trazer não apenas o consolo, o conforto, refrigério nesse momento para a sua alma, mas eu creio que o Senhor quer te dar nesta noite algumas direções. Eu creio que o Senhor nesta noite Ele quer te trazer um senso de propósito, um senso de caminho, um senso de direção, para que não mais você ande perdido, não mais você ande procurando coisas, não mais você ande sem saber o que fazer e como se posicionar. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para você, uma palavra de destino, uma palavra de propósito, para que você possa se alinhar nesse tempo e para que você possa entender esse tempo ao qual nós estamos passando. Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther, capítulo 4, a partir do verso 7. Esther, capítulo 4, verso 7, capítulo 4, a partir do verso 7 até o 14. Pegue sua Bíblia aí, acompanhe conosco. E fala o seguinte: Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Atá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Atá, mandando-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamado para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo
se todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Meu irmão, deixa eu te falar algo. Você estar vivo, você estar viva, é um sinal que você tem algo a desempenhar. Você poderia ter nascido em uma outra época. Nós poderíamos ter nascido numa outra estação. Nós poderíamos ter nascido há 10, há 20, há 100 anos atrás, quem sabe há 2 séculos atrás, ou quem sabe nem termos nascido ainda e nascermos daqui mais algumas décadas. Você já parou para pensar que o fato de você ter nascido e você estar vivo nesse tempo quer te dizer algo? Você já parou para pensar que você estar aqui, passando pelo que você está passando, junto com todo mundo, algo Deus quer comigo e com você? Você já parou para pensar que não é simplesmente um tempo difícil, mas é um tempo onde nós estamos nele? Nós ouvimos falar sobre a Segunda Guerra. Talvez muitos dos que estão nos assistindo só ouviram falar. Nós ouvimos falar da Primeira Grande Guerra. Muitos, com certeza, daqueles, talvez se não todos que estão nos assistindo, não presenciaram nada da Primeira Guerra Mundial. E voltando muito lá atrás, nós ouvimos falar sobre a perseguição à igreja primitiva, nos primeiros séculos, nos primórdios da igreja. Nós ouvimos falar e lemos na Bíblia. Lemos as perseguições que Paulo passou, as perseguições que os outros apóstolos passaram, e toda a igreja, e como que eles foram dispersados por todo o mundo. Nós ouvimos falar sobre isso, mas o fato é que nós não estamos lá, eles estavam lá e eles passaram por isso. Muitos dos nossos irmãos foram cerrados ao meio, foram apedrejados, foram despedaçados, dilacerados, comidos por leões, foram extremamente humilhados e sofreram as maiores injúrias. Mas foi naquele tempo. Nós não estamos lá. Nós estamos hoje aqui. Hoje nós não enfrentamos leões ferozes, nós não enfrentamos gladiadores em coliseus, nós não enfrentamos, não somos condenados à crucificação como os primeiros cristãos, nós não somos condenados a cadeiras elétricas, por exemplo, por a nossa fé, nós não somos condenados e apedrejados porque seguimos a Cristo, porque nós não vivemos naquele tempo. Nós vivemos hoje, nesse tempo. Nós estamos aqui, eu e você. Nascemos nesse tempo, nessa geração, nessa era. E o que isso quer dizer para você? E essas palavras de Mardoqueu a Esther estava achando que por ela ser rainha, ela estava numa posição mais privilegiada que os demais judeus, ela não poderia ir à presença do rei, interceder pelo seu povo, porque afinal de contas era lei. Todos sabiam, se alguém entrasse nos átrios lá do palácio, sem ser chamado pelo rei, e o rei não estendesse o seu cetro de ouro, essa pessoa morreria. Tinha uma sentença, um caminho. Então,
ela se baseou nessa lei que existia, ela não estava sendo chamada pelo rei, e simplesmente ela deu uma resposta simplória, falou: olha, Mardoqueu, não tem nada que eu possa fazer. O que eu posso fazer? Por quê? Porque nem entrar na presença do rei eu posso. Porque se eu entrar, vai que ele não estende o seu cetro, eu morrerei. Então, Mardoqueu, eu não tenho condições de te ajudar. Mardoqueu, eu estou aqui no palácio, eu estou bem, obrigado. Sou bonita, bela, com uma coroa na cabeça. Ganhei um concurso entre milhares de meninas e eu fui a mais bela e a mais atraente para os olhos do rei. E agora eu estou cercada de belezas, eu estou cercada de recursos, eu estou abastada, eu estou cheia, eu estou plena. Se existisse a revista Caras, naquela época, Esther estaria na capa, na casa de Caras, na ilha de Caras, fazendo as viagens. Se existisse Instagram naquele momento, Esther teria milhares e milhares de seguidores, todas as mulheres admirando a sua beleza, muitos homens invejando o rei por ter uma esposa tão bela. Então Esther estava numa situação extremamente confortável, Esther estava numa situação extremamente tranquila, onde ela não precisava se preocupar com nada. Ela simplesmente era uma rainha, bela, abastada, rica, tinha os recursos do reino à sua disposição, tinha os tesouros do reino à sua porta, tinha as melhores roupas que uma mulher poderia sonhar em ter naquela época. E principalmente ela tinha algo que muitas outras mulheres a invejavam, ela tinha se casado com o rei, o homem mais poderoso da época. Ela era a celebridade do momento. Ela era a pessoa que todas as outras mulheres gostariam de ser, que todas as outras mulheres pagariam fortunas para estarem no seu lugar. Esther não precisava de nada. Esther não precisava de ninguém. Estava tudo bem. Estava tudo bem. Então ela dá essa resposta para Mardoqueu, fala: Mardoqueu, não vai ter jeito, eu não vou lá interceder, porque eu não posso ir. Começou a colocar algumas desculpas, algumas coisas. Falou: olha, se eu for e o rei vai que não se agrada da minha atitude e não estende o cetro, aí eu vou morrer. Eu vou perder, Mardoqueu, tudo o que eu conquistei. Eu vou perder as minhas joias. Eu vou perder a minha coroa. Eu vou perder o manto que eu estou vestindo. Eu vou perder os olhos que eu tomo banho. Eu vou perder as especiarias que as minhas servas me trazem. Se eu morrer, Mardoqueu, olha, tudo isso aqui, todo esse reino, eu vou perder. Então, não é muito negócio para que eu vá na presença do rei sem ser chamada, porque se eu for e ele não gostar, eu vou morrer. E eu não quero morrer. Porque morrer, agora eu estou no auge
da minha trajetória. Eu estou no auge da minha vida, eu estou no auge das minhas conquistas, eu estou no auge de tudo aquilo que eu sempre sonhei, e talvez das coisas que eu nunca nem imaginei que eu poderia chegar, eu cheguei numa posição extremamente confortável. Então, Mardoqueu, me desculpe, mas eu não quero morrer. Mardoqueu, me desculpe, mas me livra dessa. Me livra dessa situação. Acho que está muito difícil para mim. Eu tenho muita coisa, eu tenho muitas conquistas, eu tenho muitas riquezas, eu tenho muita coisa, eu tenho muitos recursos aqui, e se eu vou colocar tudo isso em jogo e talvez em troca de nada. Então Mardoqueu dá uma resposta de um pai para Esther. Fala: olha, se você não for, Deus continuará sendo Deus. Se você não for, outra solução vai aparecer. Mas não ache que se você não for, você vai preservar todas as suas riquezas, as suas posses, a sua coroa, a sua roupa, os seus olhos, todos os seus objetos de adereços. Não ache que se você não se manifestar, tudo vai continuar como está. Não ache, Esther, que se você continuar parada no lugar onde você está, tudo vai permanecer bem. Por quê? Porque aqui é a chave daquilo que eu e você nós precisamos entender. Mardoqueu fala o seguinte: e quem sabe, se não é para tal tempo como este, chegaste a este reino. Esther, presta atenção. Você não nasceu, e não foi criada, e não chegou aonde chegou, pela situação que você chegou, porque você não tinha absolutamente nenhuma condição de estar aonde você está, se não fosse Deus que tivesse te colocado. Esther, presta atenção. Você não tinha condições de ter aquilo que você tem, se não fosse por um grande detalhe. Você não teria e não estaria onde você está, se não tivesse uma razão para você estar aí. Se não tivesse um propósito pelo qual você foi colocada nesse lugar, nessa posição e nesse tempo. Esther, preste atenção. Existe um propósito pelo qual você está onde você está, com acesso às pessoas que você tem acesso. Esther, esse tempo chegou. Esse tempo é agora. É agora que você precisa usar da sua influência, da sua posição e dos seus contatos para que você exerça o propósito pelo qual você foi colocado aí. E quem sabe, o propósito de toda a sua vida. Acorda, Esther. Presta atenção. Você acha que a sua vida é simplesmente se tornar uma rainha bela, formosa, sair nas capas das revistas, ser admirada e ovacionada por todos ao seu redor e simplesmente você não vai fazer nada? Irmãos,
Essa Esther somos nós. Essa Esther é a igreja de Jesus. Essa Esther sou eu e é você. Por quê? Porque nós estamos vivendo nesse tempo. Nós estamos aqui e agora enfrentando esses gigantes. Nós estamos enfrentando inimigos terríveis. Nós, eu e você, como filhos de Deus, nós estamos posicionados nesse tempo, nessa situação, com essa problemática toda, mas nós estamos aqui. E o que eu quero te dizer com isso, meu irmão e minha irmã, que você está nos assistindo hoje? Eu quero te falar de todo o meu coração para você, para que você entenda e perceba que você está vivendo nesse tempo, nesta hora, com as pessoas que estão ao seu redor, não é simplesmente para te abastecer, não é simplesmente para que você seja suprido, seja cuidado, seja admirado. Nós estamos vivendo nesse tempo porque é o nosso tempo de gerarmos uma resposta para o mundo. Esse é o nosso tempo de nós nos manifestarmos. Esse chegou agora o tempo dos filhos de Deus saírem das cavernas, saírem debaixo dos edredons, saírem debaixo das suas tocas. Chegou o tempo dos filhos de Deus pararem de serem mimados. Chegou o tempo dos filhos de Deus acharem que Deus só quer os abençoar e os abençoar. Chegou o tempo que os filhos de Deus precisam parar e olhar para fora. Acabou o tempo de ficar olhando só para o meu umbigo, só aquilo que é bom para mim, aquilo que é favorável para mim, a palavra que Deus vai dar para mim, a profecia que o profeta vai liberar para mim. Parou, chegou, bastou, cessou o tempo de nós ficarmos olhando para os nossos clubinhos, as nossas reuniõezinhas, as nossas festinhas. A rainha antecessora de Esther foi deposta porque simplesmente ela olhou para o seu próprio umbigo, olhou para a sua festa, olhou para a sua beleza e desprezou o rei. Vasti, a rainha antecessora a Esther, ela foi deposta e foi repudiada pelo rei, porque ela preferiu a sua própria festa a estar na presença do rei. Vasti foi repudiada porque ela não se juntou ao rei quando este o chamou. Ela não atendeu e ela não reconheceu o chamado do rei. Ela achou que ela era a mais importante. Vasti achou que ela era a mais poderosa, a mais intocável. Então ela teve a petulância de falar: eu não vou na presença do rei. Eu não vou participar da festa do rei. Por quê? Porque eu tenho a minha própria festa. Eu tenho os meus próprios compromissos. Eu tenho os meus próprios interesses. Eu tenho os meus próprios afazeres. Eu tenho as minhas joias. Eu tenho as minhas criadas. Eu tenho aqui comida em abundância. Eu estou abastada. Então eu não quero, eu não preciso do rei. E Esther estava indo por este mesmo caminho. Mas agora ela não estava desprezando o rei diretamente, mas ela estava desprezando o seu povo, a sua origem, a sua história. Ela estava desprezando
ao desprezar a sua história, ela simplesmente estava dizendo não ao seu futuro. Ela estava negando o seu destino, negando o seu propósito, achando que a sua vida era simplesmente estar abastada. Por anos, nós, como igreja de Jesus, vivemos abastados. Vivemos décadas de grandes moveres. Vivemos décadas de unções. Vivemos décadas de grandes milagres. Vivemos décadas de... Tivemos avivamentos em vários lugares. Nós, como igreja de Jesus no mundo, nós tivemos ciclos. Os últimos ciclos foram de abastança. Foram de riquezas, de joias, de festas. Os últimos ciclos da igreja de Jesus foram ciclos de extremos, organizações grandiosas, festas glamourosas. Os últimos ciclos da igreja de Jesus foram a igreja voltando-se simplesmente para si, para suas necessidades, para suas joias, para a sua programação, para as suas vontades, para aquilo que eu gosto, aquilo que eu prefiro, aquilo que eu acho que é melhor, aquilo que eu acho que é mais agradável para mim. Os últimos ciclos da igreja de Jesus, os últimos tempos da igreja de Jesus até hoje, foram tempos de abastança. Nunca aprendemos tanto sobre a palavra de Deus. Talvez em nenhuma outra época pudemos ter tantos acessos a tantos materiais, livros, estudos, bíblias. Tem bíblias de estudos de todos os temas. Bíblia da mulher, Bíblia do obreiro, Bíblia das finanças, Bíblia do jovem, Bíblia da criança, Bíblia do idoso, Bíblia do que você pensar, tem Bíblia. Do idoso eu não sei se tem, mas deve ter. Se tem da criança, por que não tem do idoso? Tem que ter do idoso também. Nunca vivemos num tempo onde temos acesso a tanta informação de uma forma tão rápida, tão direta. Vivemos numa época onde nunca tivemos tanta chuva de bênçãos, de unções, de milagres. O fato é, meus irmãos, que nós estamos gordos. Eu e você, como igreja de Jesus, a igreja do Senhor, de uma forma geral, nós estamos abastados, nós estamos satisfeitos, nós estamos tranquilos. E há uma ala ainda da igreja que está gorda, e esperando o arrebatamento. Mas está tão gorda que nem vai subir. Está tão pesada que não vai nem ser arrebatada. Muitos estão simplesmente esperando um escape, que Jesus venha e os tire desse mundo. Outros estão olhando para as estrelas e não sabem nem que dia é hoje, espiritualmente falando. Outros estão esperando tudo isso acabar e poder voltar às suas atividades e às suas programações. Porque as suas programações eram legais, eram joias. Eu ficava com a galera, eu me reunia com a minha turma. E a gente fazia festa e comia pizza e tomava coca. E a gente comia coxinha. Comia sobá também, de vez em quando. Sobá é bom. O
fato é que muitos estão simplesmente perdidos no tempo onde nós estamos vivendo. Muitos da igreja de Jesus estão perdidos. E eu quero te dar essa palavra hoje. Preste atenção. Se não é para este tempo que você está aqui, se não é para enfrentar isso que nós estamos enfrentando, que você está vivo e está respirando, nós damos tão pouco valor ao oxigênio, né, que nós respiramos todos os dias. Mas quando a gente tem contato com pessoas que estão passando por essa doença do inferno, e tem falta de ar, o como é terrível não ter oxigênio. E nós estamos tendo oxigênio de graça. E agora eu te pergunto, por que você está respirando? Por que eu estou respirando de graça? É só para eu ficar na minha programação, comendo pizza com os meus amigos, tomando Coca-Cola, engordando feito um porco, engordando fisicamente e engordando espiritualmente, para simplesmente não fazer nada? Eu acho que não, meus irmãos. Eu acho que não, eu tenho certeza que não é para isso que nós estamos respirando. Eu tenho certeza que não é por esse motivo que Deus nos levantou, que Deus fez com que você fosse o espermatozoide mais esperto do seu pai, chegasse no óvulo da sua mãe e nascesse. Não foi para você ficar gordo, sentado no sofá, mudando de canal toda hora. Não foi para isso que você nasceu, e não foi para isso que você está vivo até hoje. Se você puder dar um amém aí, mesmo da sua casa, eu vou escutar daqui, saber que você está concordando comigo. Mas o fato é, meus irmãos, que se nós temos algo tão precioso, mas tão precioso, que é a nossa vida, que é o oxigênio que a gente respira, que é o fôlego de vida que Deus deu a nós, o fato é que se nós temos tudo isso, nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos nos alinhar ao tempo que estamos vivendo hoje, presente, com as situações que nós temos ao redor, e nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos posicionar. Parar de olhar o nosso próprio umbigo, as nossas próprias necessidades, os nossos próprios desejos. E olhar adiante. Para esse tempo nós estamos aqui, porque nós precisamos nos manifestar. Romanos 8, verso 15, até o 21. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Fala comigo, eu sou filho de Deus. Fala, eu sou filho de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja, porque
para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A revelação da glória de Deus não é quando você for para o céu. A revelação da glória de Deus é para agora. É quando você expressa a sua identidade de filho de Deus, quando você expressa aquilo que tem dentro de você, quando você se manifesta, você expressa a glória de Deus. Não é quando você for para o céu. Quando você for para o céu vai estar tudo na glória. É glória de toda cor, colorida, azul, verde, amarela. Não sei se glória tem cor, mas se tiver, vai ser uma festa de glória. Glória para todo lado, meu irmão. O negócio é a glória hoje. O negócio é a gente manifestar a glória de Deus hoje. O negócio é a gente manifestar a nossa filiação em Deus hoje. Não é amanhã, não é depois, e não é quando você for para o céu. Continua, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Nós somos e fomos feitos para manifestarmos a glória de Deus. Nós fomos criados e estabelecidos num tempo, numa estação, numa conjuntura. Para quê? Para manifestar a glória de Deus. Para nos manifestarmos como filhos de Deus. E o tempo, meus irmãos, não é amanhã, o tempo não é daqui 10 anos, o tempo não é quando você se formar, o tempo não é quando você se casar, o tempo é hoje. É hoje, nesse momento, nesse tempo, que você vai manifestar a glória de Deus. Por quê? Porque a criação, ela está gemendo. Os homens, as mulheres que não conhecem a Deus estão gemendo, clamando: socorro, socorro, alguém pode me ajudar, alguém pode me defender. A criatura está clamando por algo que ela nem sabe mesmo para onde clamar, mas ela está clamando: por favor, alguém se manifeste, alguém saia da sua poltrona, alguém saia do seu reino encantado e, por favor, venha me ajudar. A criatura está gemendo, sofrendo, sendo derrotada, sendo espizinhada, sendo humilhada. Por quê? Porque ela não tem alento, ela não tem socorro, ela não teve alguém que estendesse a mão. E ela está sucumbindo. A criatura de Deus está sucumbindo. Por quê? Porque os filhos de Deus ainda não se manifestaram na sua totalidade. Os filhos de Deus ainda estão sentados nos seus berços, estão acomodados nas suas camas, estão bem confortáveis nas suas poltronas e estão olhando a próxima programação da TV. Estão olhando qual é a próxima programação que eu vou participar, qual é o próximo evento, qual é o próximo congresso, qual é o próximo seminário, qual é a próxima palavra que eu vou assistir no YouTube, qual é a próxima música que eu vou escutar no Spotify, qual é o próximo pedido que eu vou fazer no iFood, qual que é o próximo benefício que eu vou colher para mim mesmo. Mas enquanto isso, enquanto nós estamos nessa posição confortável, há uma centena de milhares da criatura de Deus, gemendo, clamando: por favor, filhos de Deus, manifestem-se.
Por favor, manifestem-se, porque eu preciso da sua manifestação. Porque quando os filhos de Deus se manifestam, a glória de Deus se manifesta. Quando a glória de Deus se manifesta, onde havia morte se converte em vida, onde havia desespero se transforma em paz. Quando a glória de Deus é manifestada pelos filhos de Deus, aonde havia pobreza, é quebrado o espírito da pobreza e é estabelecida a prosperidade. Quando os filhos de Deus se manifestam, a glória de Deus se faz presente, e ali onde existia doença, a vida, onde existia o luto, a alegria, aonde existia a enfermidade, passa a ter saúde. Quando os filhos de Deus se manifestam, a glória de Deus se faz presente. Quando os filhos de Deus se manifestam, Deus se faz presente e toda a criação é inundada por sua glória. E é por isso, meus irmãos, que nós estamos vivos nesse tempo. Nós não estamos vivos para nós mesmos, mas nós estamos vivos respirando o oxigênio de graça, porque nós precisamos nos manifestar. Eu e você, nós precisamos nos levantar. Aonde você está, fazendo o que você está fazendo, você precisa se manifestar. O que é se manifestar? O que significa isso? Como eu posso me manifestar? Jesus fala, quando você der um copo de água a um destes pequeninos, a mim vocês estão dando. Você não é Jesus Cristo, eu não sou Jesus. Nós não somos os salvadores do mundo, nós não vamos resolver o problema da paz mundial, eu sozinho, nem você sozinho. O fato é que nós somos chamados para esse tempo, para nos manifestarmos naquilo que nós podemos fazer com os recursos que nós já temos. Esther, o que ela precisou fazer para manifestar a salvação para o povo judeu? Ela simplesmente teve que ter coragem e assumir o seu papel. Ela não fez nada mais do que ser rainha. Teve a coragem de assumir a sua posição e entrar na sala do rei e ver se ela morresse. Se o rei não estendesse o cetro, então, tudo bem, morreria. Porque ela entendeu que ela não estava vivendo mais para ela mesma, mas agora ela estava vivendo por uma causa, ela estava vivendo para livrar o seu povo. Mas o que ela fez? Ela foi rainha. Ela se vestiu de rainha, colocou a coroa de rainha, se adornou como rainha. E entrou na sala do rei como rainha, andando elegantemente como rainha. Até que o rei ficou embasbacado, apaixonado, porque essa é uma habilidade que as mulheres conseguem fazer com os homens. Então Esther entrou e ela simplesmente se manifestou aquilo que ela era, quem ela era e quem ela estava constituída para ser. Ela era rainha. Então ela tomou a sua posição de rainha e entrou no pátio do rei como rainha. Por ela assumir a sua posição e se manifestar, não ficar escondida debaixo das suas cobertas, a atitude dela gerou livramento para o seu povo. Depois se você não conhece,
Você pode ler o livro de Esther. E você vai ver toda a história. Mas o fato, o que Esther fez? Esther foi rainha. Esther foi quem ela estava constituída para ser. Ela não quis dar uma de juíza, ela não quis dar uma de promotora, ela não quis dar uma de assistente social, ela não quis dar uma de primeira-ministra, ela não quis dar uma de qualquer outra função. Por quê? Porque ela era rainha e ela se colocou na posição e no papel de rainha. Agora eu pergunto para mim e para você, qual é a nossa posição? Qual é a sua posição hoje? Onde você está inserido? Onde você está inserido? Onde você está inserida? O que você faz? Quem você tem acesso? O que você está fazendo nesse ambiente? Qual é a necessidade de onde você vive? Qual é a necessidade do ambiente onde você está? Quais são as necessidades das pessoas que estão à sua volta? Quais são os recursos que você tem à sua disposição, que estão nas suas mãos? E talvez os teus recursos sejam apenas 5 pães e 2 peixes. A gente não está falando de milhões, de milhares de reais. A gente está falando daquilo que você tem nas suas mãos, hoje. Não é amanhã. Não é o dinheiro que você vai receber amanhã. Não é o prêmio que você vai receber daqui a um ano. Não é o benefício que você vai receber daqui a 10 anos. Estou falando do recurso que você tem nas suas mãos hoje. O que é? E onde você está inserido? Qual é a tua posição? Porque o ser humano, nós, não só os crentes, mas todo ser humano tem uma tendência de terceirizar a sua responsabilidade, não é? Ah, mas isso é coisa do governo, isso é o prefeito que devia ver, isso é o presidente, esse aqui são os vereadores, isso aqui é o meu patrão que devia ver, isso aqui é o pastor, esse aqui é o pastor que devia fazer alguma coisa. O pastor não fez nada. A igreja devia fazer, a igreja lá, conhece a igreja lá? Aquela igreja lá devia fazer, devia se manifestar. Ei, mas o que você pode fazer? Não, eu não. É a igreja lá, o pastor lá, o prefeito lá, o governador lá, o fulano lá, o juiz, o promotor. Todos lá, eles têm autoridade, eles têm caneta, eles têm isso, eles têm aquilo outro. Ei, deixa eu te falar algo, eles têm muita coisa, mas eles não têm algo essencial que você tem. Eles não têm os teus recursos, eles não têm o acesso às pessoas que você tem, e eles não estão inseridos no lugar onde você está inserido. Pode ser o homem mais poderoso e rico do mundo, ele não tem o que você tem. Ele não tem o acesso que você tem, ele não tem os recursos que você tem. Parou para pensar nisso? Pode ser o presidente da maior nação do mundo, pode ser o homem mais rico da face da terra, mas ele não tem e ele não pode fazer aquilo que você pode. Ele não tem os teus amigos, ele não tem a tua família, ele não tem os teus relacionamentos, ele não tem o teu trabalho onde você está inserido, ele não tem as habilidades que você tem. Então, para se manifestar, o que você tem nas suas mãos? E não venha com desculpas, eu não tenho nada. Você já entendeu que você tem alguma coisa? E alguma coisa valiosa? Você já entendeu também que você não dá mais para a gente terceirizar responsabilidades para as outras pessoas? Falar, isso é coisa de alguém pode ver, alguém pode fazer. Esse alguém sou eu, esse alguém é você.
Chegou a hora dos filhos de Deus se manifestarem. Você, eu e todos os filhos de Deus precisam se manifestar nesse tempo. Em todas as esferas, no judiciário, nos tribunais, nos cartórios, nos governos, nos municípios, os servidores municipais, estaduais e federais. Onde eles estão? Cadê os filhos de Deus nessas esferas? Eles precisam se manifestar. Cadê os prefeitos, filhos de Deus, os vereadores, deputados, senadores, os assessores, mas não só esses entes, os funcionários públicos, mas não só os públicos, os funcionários de empresas privadas, empresários, comerciantes, pastores. Cadê os pastores, filhos de Deus? Cadê os líderes, os ministros do Evangelho? Os militares, civis, todas as esferas têm algum filho de Deus lá. E é nesse lugar que você foi posto nesse momento para você se manifestar. Foi nessa esfera, foi nesse raio de influência que você foi colocado. E quem vai fazer? Você. O que tem para fazer? Me diga você. O que tem para fazer lá onde você está inserido? Lá na tua casa, nos teus vizinhos, teu bairro. O que tem para fazer? Tem alguém para ajudar? Tem alguém doente, precisando comprar um remédio e não tem dinheiro para comprar um remédio? Você já passou pela necessidade de você precisar comprar algo que é necessário e você não ter condições? E se você tem, que você pode suprir a necessidade de remédio de alguém, isso é manifestação dos filhos de Deus. Alguém está passando fome e não tem o que comer em casa, e nós, eu, você, nós podemos levar uma cesta básica, mandar uma marmita. Isso é a manifestação dos filhos de Deus. Tem alguém depressivo, tem alguém com crise de pânico, com ansiedade. Você não é médico, talvez, você não tem ciência para resolver isso, mas você pode orar por essa pessoa. Você pode levar, dar uma carona, emprestar o seu carro, acolher alguém. O que você pode fazer com os recursos que você tem disponíveis hoje? Por quem, por quantas pessoas você pode orar? Que você pode jejuar, que você pode dobrar o teu joelho e colocar-se na brecha por ela. Há tantas pessoas passando enfermidades nesse tempo, tantas pessoas que talvez muitos você conhece, muitas milhares de outras que você nunca nem ouviu falar, mas estão padecendo, estão precisando de uma oração, estão precisando que alguém ore por elas. E você pode fazer isso, e esse recurso está disponível para você. E não vai te custar nada, e não vai tirar nenhum pedaço. Quando você passa pela cidade e passa pelos hospitais, levanta a tua mão, ora, declara a vida naquele lugar. Tantas pessoas que estão lá dentro sofrendo. Declara a vida, declara a saúde, repreende o espírito de morte. Você está passando pela rua, levanta a tua mão. Ora, você está passando, levanta a mão, repreende a miséria, repreende a falência, decreta a prosperidade, profetiza, libera a palavra que há na tua boca, libera a palavra que está dentro de você.
Passa na rua, você está andando, levanta a tua mão, ora, abençoa o teu bairro, abençoa essas empresas, abençoa esses comerciantes, abençoa o teu patrão, abençoa os teus colegas de trabalho. Seja uma voz manifesta nesse tempo. Não se omita, não se omita, não se omita. Você pode fazer muitas coisas, e você só não pode fazer uma coisa, que é não fazer nada. Que é simplesmente continuar comendo, comendo e comendo. Estou falando, você me entende, né? Estou falando espiritualmente. Continue comendo comida. É bom comer comida. Comer pizza também é bom, não tenho nada contra as pizzas. Coca-Cola pode evitar. Sobá, coma sem moderação. Principalmente do Shimada. Coma mesmo. Mas o que eu estou te falando, não fique só engordando espiritualmente e não dando nada para ninguém. Todos esses anos, todas essas décadas que você passou, talvez você tenha muitos anos dentro da igreja, você já ouviu centenas de milhares de palavras, você já frequentou centenas de cultos, se não milhares de cultos, você já ouviu das diversas pregações, você já frequentou e já participou de inúmeros cursos, você já frequentou inúmeros seminários. Glória a Deus por isso, precisamos disso, isso é poderoso e importante, precisamos muito. Mas o que eu quero te dizer é que tudo isso que você se preparou, tudo isso que você aprendeu, tudo isso que você carregou por anos e anos, aprendendo, fazendo curso, assistindo pregações, tudo isso é para um propósito. E quem sabe não é para esse tempo, onde você está colocado aqui e agora, que você adquiriu toda essa bagagem, todos esses recursos, todas essas informações, todos esses estudos, todas essas apostilas, todas essas horas e horas, ouvindo alguém te ensinar e te mentorear e te discipular em alguma área da tua vida. Ah, mas eu não sou perfeito. Glória a Deus que você não é perfeito. Ainda bem, senão tinha uma auréola aí na sua cabeça e te estava nascendo asa atrás aí nas suas costas. Coloca a mão aí nas costas, vê se tem asa aí. Tem asa aí, Pedro? Não tem. Então, parabéns, você é imperfeito. Certamente aí você está testando aí na sua casa. Se alguém achar alguma asa, manda uma pena para a gente. Mas se você não achar, significa que você é imperfeito. Mas a sua imperfeição não é um limitante para você servir a Deus. Nós estamos crescendo, estamos nos aproximando, estamos caminhando na direção para nos tornarmos varões perfeitos. Cada dia nós estamos nos aperfeiçoando. Falta muita coisa para você, eu sei, falta muita coisa para mim. Mas o fato é, aquilo que eu já tenho e aquilo que eu já posso usar, eu devo usar. Aquilo que já está nas minhas mãos, os recursos que eu tenho, eu preciso colocar para fora. Eu preciso me manifestar, eu preciso expressar a minha identidade de filho, eu preciso manifestar a glória de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão precisando que eu me manifeste.
As pessoas estão carecendo que você se manifeste aonde você está, o que você está fazendo e com os recursos que você tem. Seja quem você nasceu para ser nesse tempo. É para isso que você está aqui, para isso que você está respirando, para isso que você tem oxigênio em abundância, para você manifestar a sua identidade de filho nessa época, nesse tempo e nessa geração. Amém? Amém mesmo, irmãos? Eu te desafio a sair do teu lugar. Eu te desafio a sair dessa inércia que você estava. Eu te desafio a sair dessa mansidão que você caminhava, a fazer alguma coisa nessa semana. Comece, quem sabe hoje à noite mesmo. Veja o que você pode fazer, por quem você pode fazer. Comece agora, comece hoje, comece a se manifestar hoje. A glória de Deus não pode mais esperar para ser manifestada. Nós estamos retendo a glória de Deus. Nós precisamos e temos uma responsabilidade como filhos de Deus. Essa responsabilidade é nossa. Nós temos essa responsabilidade de liberar a glória de Deus. Amém. Amém mesmo, irmãos? Eu te desafio, sai do teu lugar e comece a se manifestar. Em nome de Jesus, eu te desafio e eu te conclamo. Eu faço um chamado apostólico. Levante-se e manifeste os teus recursos nesse tempo e nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.